E aí pessoal, tudo bem? Foxwalker na área, e nesse vídeo falando da grande volta do Fear the Walking Dead. No caso, vamos nos aprofundar a respeito do primeiro episódio da segunda temporada, né? Apresentando os pontos que mais foram importantes, os personagens que mais se destacaram, entre outros. Então vamos começar com essa análise. Então, assim, vendo o final da primeira temporada, a gente pôde ver a aparição da Abigail, né? Que era um grande iate, né? Um navio que poderia providenciar uma segurança, pelo menos temporária, para os personagens. Já no início desse primeiro episódio da segunda temporada, tivemos uma corrida para a segurança, né? Tivemos alguns zumbis na praia, o pessoal indo, chegando na Abigail, o cara voltando, pegando mais gente. Então teve aquela tensão inicial interessante que já deu para demonstrar como poderia ser o resto do episódio em relação a certos personagens, principalmente envolvendo o Chris, que desde o início do episódio até a finalização do mesmo, é explorado toda essa questão da morte da mãe. Assim, eu achei muito interessante esse início para demonstrar esse ponto, principalmente no final, quando daquele zoom out mostrando Los Angeles em chamas, ou pelo menos uma parte dela. Eu achei bonito, achei simbólico, e mostrando que não importa onde você esteja, vai ter morte. Não tem local seguro, e eles tinham que deixar o local que eles consideravam seguros para trás. Tudo ficou em chamas, o verdadeiro inferno, né? Uma coisa até metafórica, bonita, e eles partiram para Abigail. O episódio inteiro se desenvolveu lá no meio do mar, né? Tudo indicava que não ia acontecer realmente muita coisa, e foi o que aconteceu no episódio, né? Não tivemos coisas muito grandiosas, porém alguns personagens se destacaram, principalmente o Chris, a Alicia e o Strange. Eu vou começar pelo Strange, que eu achei o personagem que menos se destacou entre os três. Que eu acho que o ponto que mais chamou a atenção em relação ao personagem foi a questão da sua ditadura, né? Ele queria se preocupar tanto com a segurança que ele começou a falar: o barco é meu, né? Regra número 1, o barco é meu. Regra número 2, o barco é meu. E se vocês tiverem dúvidas, regra número 3, o barco é meu. Ele queria realmente manter uma certa segurança do barco, e ao mesmo tempo ele demonstrou possivelmente esconder algum tipo de informação que ele não quis compartilhar com mais ninguém. É uma coisa curiosa, mas isso partiu principalmente da questão do Salazar, né? De questionar a postura dele, a questão dele ficar sempre sozinho, não dormir. Então assim, o personagem esconde alguma coisa, mas foi interessante ver uma outra face dele, principalmente porque na primeira temporada ele parecia mais aquele cara que sabia sobreviver, que queria salvar algumas pessoas, mas nesse episódio ele demonstrou uma outra face, que é uma coisa mais ditatorial, uma coisa mais reservada, dizendo: eu posso salvar algumas pessoas, mas não todas. E esse ponto também é interessante porque foi questionado nesse episódio duas questões bastante importantes. O primeiro deles é a questão de ajudar ou não estranhos. É uma ótima temática, eu achei bastante original, porque até no The Walking Dead não parecia explorar tanto essa questão de ajudar pessoas estranhas numa situação tão original assim, né, no meio do mar, né, uma coisa que realmente nunca tivemos no universo The Walking Dead. E tem um lance, né, porque quanto mais pessoas estiver no local, menos comida vai ter, e quanto menos comida, mais conflito. É uma coisa interessante, e realmente aquilo deu pra ver uma certa divisão do grupo. Algumas pessoas concordavam em querer ajudar, e outras queriam manter uma certa segurança e privacidade, dizendo pra deixar algumas pessoas para trás para morrer. É uma temática, assim, mesmo sendo algo original, a temática foi facilmente resolvida. O grupo simplesmente deixou os sobreviventes para trás, né, e realmente não ajudaram. Isso foi tipo 5 minutos depois do problema surgir. Eu achei que aquilo poderia ser um pouco mais explorado, um pouco mais aprofundado durante conversas, mas realmente foi algo facilmente resolvido. Eles falaram: não vai ser, não vamos salvar eles, vamos partir. Em relação à personagem Alicia, ela teve uma certa privatização. Ela se isolou do grupo e começou a falar com alguém no rádio chamado Jack. De certo modo, é um ponto interessante, que no caso é associar-se com o anonimato, né, com o desconhecido. Ela não tinha certeza com o que ela estava falando, com que tipo de situação as pessoas estavam, estava simplesmente acreditando, né, em algo que realmente não tinha fatos, certezas. Isso pode gerar novas tramas, certamente, mas demonstra uma ignorância por parte da personagem. Ela é jovem, ela tá querendo se proteger, ficar viva, ter pessoas com quem pode se socializar e conversar. Isso é bem plausível, mas isso demonstra que a personagem está tomando atitudes completamente inadequadas. Junto a isso, né, com essa questão do rádio, isso tem uma forte relação com os quadrinhos do Walking Dead, porque atualmente está acontecendo uma trama mais ou menos semelhante envolvendo rádio, comunicação, confiança com anonimato e etc. Eu acho que isso pode ser uma referência um tanto interessante. Mas o episódio foi se prolongando com ela conversando e escondendo informações.
E de modo geral isso foi acabou resultando na questão da ditadura do Strange, como eu disse anteriormente. Então tem toda uma ligação interessante. Agora, em relação ao Chris, que eu acho que foi o último personagem que mais se destacou nesse episódio, e que eu acho que foi o personagem que realmente foi o que mais chamou a atenção, deu pra ver essa questão da morte da mãe, a questão da agressividade, né, que principalmente na questão do enterro da mãe, que, porra, o garoto jogou a mãe na água com maior raiva, mas deu pra ver, isso acabou gerando alguns pontos interessantes, principalmente um conflito junto com o pai, onde ele acabou socando o pai com raiva, a questão de distinguir o próprio grupo, achar que o pessoal do grupo são pessoas estranhas, ele não busca criar laços nem nada do tipo, ele apenas tinha um laço com a mãe e trata todo o resto como pessoas que ele não quer ficar perto, não são apenas estranhos, ele não quer ficar perto. Isso demonstra uma crise interessante, né, talvez de carência, de querer se proteger, se sentir seguro. E no final das contas tivemos até mesmo uma possível tentativa de suicídio, ou pelo menos isso que o episódio quis passar em relação a esse personagem quando ele pulou na água. Mas no final das contas foi revelado que ele apenas quis nadar. Algo interessante, me chamou a atenção aquele final, mas no final das contas não teve nada demais. O episódio foi se prolongando apenas em conversas, em temáticas interessantes, mas no plano geral não estava acontecendo muita coisa. Somente no final do episódio é que teve algo um tanto, assim, legal. Que foi mostrado um barco, ou pelo menos era o que parecia ser todo destruído, todo fuzilado, afundando com vários zumbis na água. Alguns zumbis não avançavam tanto, outros talvez afundavam, mas alguns personagens ficaram em perigo, mas no final das contas teve a revelação de que um barco estava se aproximando. Talvez um barco inimigo, um barco amigo, nós não sabemos, se também era um barco do Jack. Então abriu um gancho, e associado ao desconhecido. Eu achei o episódio, de forma geral, medianamente parado, né? Teve uns pontos interessantes, mas os únicos pontos que realmente chamaram muita atenção foi o início e o final. Eu achei a trama de alguns personagens, mesmo fazendo referência aos quadrinhos, interessante, principalmente a questão da Alicia com o rádio, e a questão do Chris, toda aquela questão materna, de raiva, de querer encontrar sua posição no mundo, que ele estava desde a primeira temporada com uma temática um tanto semelhante, mas é interessante porque isso está se desenvolvendo. Mas realmente o episódio não foi lá grande coisa. Foi um início, tipo, só ficar na água o dia todo. Mas como nota, eu vou dar nota 6,5. Eu acho que o episódio poderia ter sido muito melhor. Não teve tantos zumbis assim, não teve tanta agressividade, não teve tantos conflitos. Apesar dos que já foram apresentados nesse episódio, poderiam ter sido muito mais explorados, mas foi algo levemente agradável, Então como nota 6,5. Se você acha que a nota deveria ser maior ou menos, pode comentar aqui embaixo nos comentários, como também você pode inscrever no canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então esse foi o vídeo, espero que tenha gostado, foco, saco, bem, para o próximo vídeo, valeu!